Ele é compositor, rapper, escritor, ativista social, 8 discos, um DVD ao vivo, 2 milhões de cópias vendidas. Gabriel Pensador! Na Austrália. Gente boníssima! Ó, valeu, prazer aí, galera. Prazer é todo nosso, Gabriel. Gabriel, como é que foi que você despertou interesse pela música? Isso aí, desde criança, a música brasileira, né? Quando eu era criança, eu lembro do meu pai, minha mãe ouvindo música tocando no carro, em casa. Eles não têm nada de músicos. O meu avô, pai da minha mãe, sim, ele era compositor nas horas vagas, era policial, mas fazia uns sambas, fazia uns poemas. Mas não foi ele que me passou isso, foi assim, a música. Eu lembro que o Rock in Rio também, quando aconteceu o primeiro Rock in Rio, eu tinha lá, sei lá, 10 anos de idade, sei lá, 11, e aquela divulgação daquelas bandas todas, e foram os primeiros discos que eu comprei, assim, inclusive de bandas brasileiras, do Traje a Rigor. Eu comprei o disco do U2, eu lembro, assim, algumas coisas que marcaram. Você abriu o show do U2 já, né? E depois, muitos anos depois, acabei abrindo o disco, os shows deles numa turnê no Brasil. Mas essa época aí, teve até um momento em que eu fiz, bem nesse ano aí do Rock in Rio, por aí, eu acho. Eu tava na 5ª série, com 11 anos, eu fiz 5 músicas. 4 letrinhas e uma paródia, brincando com a letra. Você sentava lá no fundo na 5ª série? Não, olha, eu era bom aluno, sabe? Eu era bom aluno, por acaso, mas eu não era CDF, eu era brincalhão e tal. Eu lembro que eu rimava brincando com os amigos, zoando alguns amigos e tal. Mas eu tava começando a conhecer um pouquinho do hip hop, assim, que era ainda vindo com Michael Jackson, breakdance, uma coisa bem assim, old school. E aí chegaram alguns filmes de break no Brasil, eu não sei se era em vídeo, não sei se passou no cinema também Eu sei que me marcou muito, Breakdance era o nome de um deles, que tinha o grafite, não sei, ainda era 80 e alguma coisa. E a gente, no final da década de 80, não sei. Aí tinha o grafite, eu gostava de pichar muro, já tinha essa coisa do spray e tal, mas tinha um personagem que era grafiteiro, tinha as de gangues de break e tinha o rap, os caras fazendo rap, o DJ, tinha tudo ali no filme. Eu fiquei fascinado com aquilo. E no Brasil, no Rio, tinha quase 0 de rap, no Brasil também pouquíssimo. Isso aí a gente já vai um pouco mais pra frente, né? Mas eu tô falando dos 11 anos, então não tinha mesmo nada, tinha um funk no baile funk no Rio, assim. E eu comecei a me interessar. Raiz? Era o funk raiz? O funk era meio junto com o rap nessa época. Tinha uns programas de funk na rádio que usavam uns instrumentais de músicas que eram dessa coisa, mesma família do que eu via nos filmes de break, assim. Tinha música que era batida mais funk, que a gente chama de funk lá no Brasil, né? Mas que na verdade eram rap, os caras a ICT tinha música assim que tinha uma batida meio rasteira, que a gente chama. E os caras pegavam algumas dessas e botavam só um instrumental na rádio. E virava melô, não sei o que, e fazia uma coisa em cima. Mas eu depois fui tendo a oportunidade de pesquisar um pouco, descobri um pouco mais isso aos poucos. Aí quando eu tinha 16 anos, eu levei a sério, falei, vou fazer isso, vou fazer música, vou fazer rap. E eu já era fã de reggae também, já tinha pôster do Bob Marley, já pesquisava as letras, já entendia inglês, já estava vendo a música como uma ferramenta assim, de transformação para mim, das coisas que eu ouvia, que eu aprendia, que eu pensava, que eu sentia, né? E o rap como uma linguagem muito forte, que aí sim eu já conhecia o NWA, o Ice Cube, o Ice-T. O Ice Cube era do NWA, mas os grandes letristas assim da época, que eram muito ousados também, era tudo muito novo. E eu comecei a fazer minhas letras, 16, 17 anos, e eu vi que aquilo ali era um sonho mesmo, que eu queria fazer aquilo e tentar, era uma coisa muito incerta. E daí pro seu primeiro sucesso, demorou? Dos 16, 17? Eu lancei, quando eu tinha 18 anos, uma música chamada Tô Feliz, Matei o Presidente, que foi censurada. Eu lembro. Censurada. E a gente
eu toquei essa música 5 dias numa rádio, ela foi a primeiro lugar no pedido dos ouvintes. Você acha que se alguém fizesse uma música dessa hoje seria censurado também? Lá no Brasil? Então, é difícil dizer. Eu acho que hoje a gente tem muito mais liberdade de protestar, de se manifestar e mais ferramentas, né? Isso é com certeza. Mas na época não foi uma censura oficial. Eles ameaçaram as rádios de fazerem uma devassa fiscal em quem tocasse aquela música. E aí eles não tocaram. Em São Paulo acho que foi um pouco diferente. O que bombou bastante em São Paulo nessa época, acho que foi com certeza logo depois do Matei Presidente, foi o Retrato de Playboy. Em São Paulo acho que foi um pouquinho diferente, não teve essa parte de censura. Você lembra também? Eu lembro porque o Playboy veio depois. Veio depois. Quando eu consegui lançar o disco. Mas ainda antes, no Matei o Presidente, a sua mãe é jornalista, né? E ela foi assessora do Collor, né? Fez a campanha. Isso deu algum... Como é que ficou? Por acaso, ela tinha brigado. Ela não fez a campanha até o fim, foi contra algumas coisas que eles fizeram na campanha e já estava rompida com ele. Mas por acaso, quando eu fiz a música, ela tinha ido morar em Nova York, tava longe. Tava afastado. E eu não quis ir morar lá por causa do rap. Eu queria fazer o rap no Rio, no Brasil, queria tentar. E queria também fazer a faculdade de comunicação que eu já estava fazendo. Se não desse certo a música, eu queria continuar aquilo também em português. Bacana. E... Ela trava um pouquinho. Tá bem. Nessa época que você começou a gravar os rappers e sua mãe não estava presente, como que foi, como que ela encara isso, ela sendo uma pessoa pública que participou dessa parte política? Eles gostaram, todos os meus parentes ficaram surpresos, né, porque eu não ficava mostrando tanto as letras, eu era meio tímido, assim, mostrava para alguns amigos, eles sabiam também, claro, mas eu acho que eles não levavam tão a sério, assim, de eu fazer aquilo tão bem feito e conseguir resultados. Lembro que meu tio morava em Portugal, também ficou surpreso quando eu falei que a música estava em primeiro lugar na rádio, isso tudo antes de gravar o disco. Entendi. Mas todo mundo gostou. Bacana. Apoiou também. Então na época assim, você fazia uma fita demo, aí levou pra rádio, levou pra Sony, conseguiu um contrato e tal. Hoje em dia é completamente diferente, né? Se você tivesse assim, começando hoje, qual ia ser a sua estratégia assim de... Hoje tem que fazer show, né? A minha história foi diferente porque eu não tinha as músicas, eu só tinha mais letras do que músicas. Eu não consegui gravar uma demo, fazer o processo de montar uma banda ou coisa assim. Eu estava com as minhas letras e queria mostrar como que aquilo era feito. A Sony foi a que me deu ouvidos e conseguiu uma espécie de teste no estúdio para fazer. E hoje mais fácil conseguir os instrumentais, uns beats, umas coisas, até programar e fazer videoclipe, tudo independente, é mais fácil. Pelo custo de um estúdio, de um laptop, você já faz, um amigo que tem uma coisinha simples já dá pra fazer. E acho que é importante fazer shows, né? Eu não consegui fazer shows antes do disco, eu só tinha feito apresentações assim de 2 músicas, invadindo o palco mesmo, pedindo pra cantar. Mas às vezes palcos com muita gente, né, na praia, num evento do movimento negro, movimento estudantil, então, coisa com muita gente. Aí que quer fazer sucesso já sabe, quarta-feira lá no show do Gabriel Pensador, pede uma palhinha. Não vai invadir, gente, calma aí, não vai invadir. Não era bem assim, calma aí, peraí. Eu tenho que pedir pra organizadora. Eu não entrava no meio do show dos outros. Eu entrava no evento, quando dá. Mas eu forçava a barra mesmo. Tem uma história. E aí eu só completando que eu via que a reação do público, que não sabia quem eu era, não sabia nada, não tinha ideia do que era rap, era uma reação muito positiva de ouvir aquela letra e falar, cara, o que é isso? Rap em português, e reagindo com a letra, e eu falava, pô, isso pode dar certo. E aí por isso que eu busquei um contrato com uma gravadora de rap, que era a gravadora dos Racionais, lá em São Paulo, e eu fui lá de trem com um amigo meu, e quando eles falaram que fariam um disco comigo, que fariam um disco de 4 músicas,
e lançariam só nos bailes de rap, eu voltei pro Rio pensando e vi que não era o que eu queria, porque eu perguntei pra eles, olha, minha música tocou lá na rádio, lá no Rio, as pessoas fora do rap também gostaram, eu quero ver como é que faz pro rap fazer igual lá nos Estados Unidos, o rap crescer. Não quero só no baile de rap. Aí o cara, não, mas aqui a gente não faz com outras rádios, é só rap, é só isso, é só aqui. E aí eu senti que não era o meu propósito, então eu fui corajoso. E aí recebi um não da EMI, tentei outras coisas, uma gravadora menor, fiquei na dúvida, mas esperei e consegui uma grande. Foi também por causa desse termômetro desses shows que eu via que a linguagem era bem aceita por quem não sabia o que era rap, né? E tinha esse negócio da amizade, de o cara falar, meu, você é rapper, vem aqui no meu show e faz uma música, e assim, da camaradagem. Ah, Pô, Gabriel, porque eu fiz sucesso logo, né? O meu primeiro disco foi uma febre, assim, e eu queria... Exatamente, é diferente. Eu queria mostrar que tinha mais, que era um movimento hip hop e tal, e tentei, levava na MTV, nos lugares, e até tem histórias engraçadas. Um amigo meu do Rio Radical Raps, o nome do grupo, ele foi num programa Por Acaso, o nome Por Acaso, numa casa, na Niemeyer, numa casa chique lá do Zé Maurício Maquilini, que é um cara também careta, assim, cara, gente boa. Mas aí, vamos lá apresentar o meu amigo aqui, o grupo Rio Radical Rap vai cantar uma e tal. Aí o cara veio com uma touca ninja, um cara que nem era do grupo, mas uma encenação que ele preparou pro programa. E pegou um cabeção, uma Malvina, uma bomba Malvina, tipo um cabeção de negro gigante. E explodiu. Explodiu no jardim do cara. Estragou as plantas. Aí o cara assim, vamos lá, armeiro! Chamou o cara de arma. As armas, pá, foda-se a polícia, não sei o que. Então eu tentava levar os caras comigo. E hoje a gente queria demorou, mas o rap, agora falando sério, o rap cresceu, né? O meu trabalho teve importância nisso, eu fico orgulhoso. O terceiro disco, que o meu segundo disco foi mal em rádio e shows também, foi um disco que eu gosto, a galera gosta, mas comercialmente foi fraco. Mas o terceiro disco foi o que mais vendeu e foi do Cachimbo da Paz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Festa da Música, essas músicas que eu nem canto mais no show. Não mentira, mentira. Não, essa é a questão agora. Do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só completando. Não, vou pegar o gancho. Que esse disco abriu porta pro rap finalmente na rádio. Os caras começaram a tocar Racionais na rádio. Pavilhão 9, sei lá, o que tinha, as gravadoras queriam, né? Porque viam que o cara vendeu 1 milhão. Não, é bom, ó. Não, tem futuro. Tem potencial. É do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta aí, você tinha essa agenda aí mesmo ou isso? Mas é ficção, né? Ficção inspirada em fatos reais. Mas os nomes são fictícios. Eu também, a Donizinha você vê que é uma história mandar um beijo triste. pra ela, Uma história triste, né? O cara só leva não, né? Eu não posso tirar onda. Mas talvez agora você possa fazer uma com o Tinder, vai saber. Agora tem aí o Tinder aí. A galera tá evoluída, né? Tá diferente. Deixa eu aproveitar. E aqui tem o Canguru Perneta aqui. Canguru Perneta. Na terra do Canguru Perneta. Eu ainda não conheci o canguru aí, mas perguntaram se eu fui no zoológico. Eu tô tentando te apresentar dessa forma. Foi no zoológico. Foi no zoológico. Mas eu tenho. Gabriel, se você vê canguru, não precisa ir no zoológico não, tu vê pela rua mesmo, tem canguru, se você for um pouco mais afastado da cidade, você vai saber. Menores. Não, na estrada você quer ver o canguru, eu quero ver. Tubarão eu não quero ver. Se você morar em Esperance como eu, você tá andando, o canguru tá saltando na estrada do seu lado, você tem que ficar esperto. Interessante. E falando das suas músicas que você toca e não toca, Loura Burra, você ainda toca? Não, essa eu não toco. Mas por que você não toca mais? Por que não? Cara, é muito mimimi, a gente... que foi, A gente nem tinha, cara, muito não. Quando lançou, sim, teve aquela polêmica, algumas pessoas reclamaram, ou criticaram, ou questionaram, aí eu explicava e tal. Mas depois não, ela entrou no repertório normal, as louras curtiam no show e tudo mais. Mas depois, assim, eu amadureci um pouco, tinha algumas frases na música que eu achava que não combinavam muito comigo, não pelas louras, mas
porque era uma crítica construtiva, a música é uma crítica construtiva, eu recebo até hoje comentários, porque eu era garota, eu entendi, porque aí o meu comportamento, o que você queria dizer era mais ou menos a versão feminina do Retrato de um Playboy, falando sobre a personalidade, a alienação, utilidade. E aí, beleza, mas só que no show, além de ter uma coisa assim, às vezes, de um mal-estar, raramente, de uma pessoa zoando a outra, os amigos, e eu não achava legal o bullying, eu tinha umas frases assim que eu achava meio machistas, ou meio... Não era essa que... Não tinha o politicamente correto ainda, sabe? Não era isso mesmo, não. Faz tempo que eu tirei ela do show. Mas eu não tava curtindo cantar ela. E tinha que renovar, sei lá, 4º disco por aí. Eu sei que foi depois do Ao Vivo, que eu tinha muita música. Porque a Loura Burra tava no Ao Vivo, né? Na turnê do Ao Vivo. Mas depois eu fiz mais música, eu falei, tem que escolher algumas pra tirar. E aí, já que ela não tava me empolgando tanto, eu tirei ela pra dar espaço pra outra. Loira Burra, Matei o Presidente são as que mais chocaram, assim. Tem mais alguma outra que você fez e chocou a galera, assim? Não, teve uma música chamada FDP, que tá no show, às vezes eu canto um pedaço, mas eu queria lançar o videoclipe, que seria a música de trabalho do 2º disco. Aí eu tinha já a ideia do videoclipe, eu entrando como árbitro de futebol no estádio, com o meu DJ e o Tito, que era o rapper, com os bandeirinhas. A gente, todo mundo xingando, filha da puta. Era uma ideia, bacana. Mas aí a gravadora de repente falou, Gabriel, olha, a gente apresentou pras rádios, nessa música não vai emplacar. Mas por quê? O que houve? O clipe já ia fazer, não, a gente pensou melhor, você não concorda? Escolher outro single, vamos fazer outra e tal, porque essa não vai dar certo. Aí, mas assim, soube de uma outra que falaram que nos bastidores aí das rádios também teve vetos, que era o Pega Ladrão, um cabelo na boca. Tinha um cabelo na minha comida. Eu só vi agora. Não vai dar pra fazer o show. Cancela o show, né? Até eu esqueci o que eu tava falando. Mas o Pega Ladrão é uma letra que eu cheguei a cantar dentro da Câmara dos Deputados. Essa foi interessante. Isso foi isso? Não dá pra falar. Não tem mais cabelo. Pegar uma água ali. Não, achei. Achou? Tirei. Pronto. Vamos, amiga, você é obrigada, Gabriel. Aí, Pega Ladrão. Eu tava num evento lá que me chamaram pra falar ou da pirataria, do direito autoral, sei lá, o Fernando Abreu, Ivan Lins. Uma galera que se mobilizou e pediu pra eu ir também. E não foi a única vez, eu já fui pra Brasília umas 2 ou 3 vezes nessas missões, assim, os artistas que se reuniram por algum motivo, que era pra gente marcar presença, pra algum debate, não sei o que. E eu tava lá, e de repente foram dar a palavra. Não, mas essa era legal, era um tema legal, era sobre a aula de música nas escolas. Estavam discutindo a importância da aula de música nas escolas e tinha uma galera que estava a favor disso, me chamou, eu achei legal e fui. E aí me botaram numa bancada que tinha um cara que era deputado e era radialista, mas que era um babaca, assim, que quando eu sentei o cara falou assim, aula de música na escola, cara, depende, porque vamos botar essas porcarias aí, rap. Eu sentei do lado dele, assim, tipo, quase do lado, e o cara veio falar isso, né? Porque música mesmo é Luiz Gonzaga, assim, pra aparecer, o cara é um babaca, um deputado. Você ia tocar até outra música, você falou, acho que já sei qual que eu vou tocar. Não, pois é, foi mais ou menos isso. Eu ia lá e não ia falar nada, me pediram pra eu falar. Eu sentei e o cara falou isso. Porque rap não é música, não sei o que, blá. Nossa música é Luiz Gonzaga e blá. Aí o cara veio assim, calma, Gabriel, calma, mas eu tava calmo. O outro cara, você é calmo. Ele é assim mesmo. Eu falei, não, tudo bem. Aí depois eu falei, olha, música, eu tô aqui pra dizer que eu também trabalho lá na Rocinha, que eu tenho um trabalho que eu fiz durante 7 anos, né? E eu vejo que a música é importante como ferramenta na educação, sem dúvida, que
ela funciona. Eu acho que essa questão é importante a gente lembrar disso, que a música no Brasil também tem uma função histórica, que não sei o que, eu falei uma coisinha assim. E o rap, porque eu também sou fã de Luiz Gonzaga, de música brasileira e tal, e olhei pro cara. Mas o rap sim, até por ser uma linguagem simples, ele é muito útil para educar e não sei o que as crianças se expressam, aprendem a se expressar, tive exemplos disso. E até pensei em cantar uma letra aqui para mostrar um pouco, mas não sei, por acaso, eu tenho uma que eu não sei de cor, mas por acaso tem uma letra aqui no meu bolso, que eu não sabia de cor. Mas eu não sei se eu poderia cantar aqui, porque outro dia foi preso aqui um advogado porque usou o termo vagabundos, e tinha sido preso um cara porque falou de vagabundos. E a minha letra tem essa palavra. Aí um cara brincou, não, Gabriel, você pode cantar, você tem habeas corpus. Aí eu, tá bom. Foi a deixa. Aí eu peguei o papelzinho pra não errar a letra. Não tá aqui o papelzinho. Pega ladrão. Alguém já te pediu um... Não começa assim, né? Mas vai ali no começo. Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Alguém já te pediu R$1? Alguém já te assaltou no sinal? Você acha que as coisas vão mal? E começa assim essa introdução e de repente vai falando por que a miséria, a corrupção é que alimenta a violência, porque ela é a mãe do desemprego, da miséria, e elas são os motivos da violência aumentar e tal. E começa a falar da roubalheira, né? Aí tem pega ladrão no governo. Olha o café. Espera aí, gente. Pega ladrão. A gente não ouviu um avião aqui, mas café... Mas café é verdade. Pega ladrão no governo, pega ladrão no Congresso, pega ladrão no Palácio, pega lá na Câmara dos Deputados, pega ladrão no Senado, pega lá na Câmara dos Deputados, pega ladrão no Palanque, no Palácio, no Tribunal. É por causa desses caras que tem gente roubando, que tem gente matando e etc e tal. Pega ladrão. Eu lendo assim, os caras já assim, né? Eu pega ladrão, tira do poder, bota na prisão. A miséria só existe porque tem corrupção. A violência só explode porque tem corrupção. O desemprego só aumenta porque tem corrupção. Aí tem uma parte de um diálogo, que é uma coisa de comédia, né? Que eu tenho na letra que eu fiz com meu irmão, essa parte, Thiago Mocotó. Vossa Excelência, como é que é? Essa era legal eu lembrar, assim. Ladrão, os deputados, pega ladrão, etc e tal. Tá vendo esta mansão sensacional? Comprei com dinheiro desviado do hospital. E o meu cofre cheio de dólar? É o dinheiro que seria para fazer mais uma escola. Precisa ver minha fazenda. Comprei só com o dinheiro da merenda. E o meu filhão? 1 milhão só de mesada. Que era não sei o que lá para as crianças abandonadas. E a minha esposa não me leva à falência porque eu tapo esse buraco com o rombo da Previdência. Vossa Excelência, você não viu meu avião? Comprei com a verba que era para construir prisão. E a superlotação? Problema do povão. Nós temos imunidade, pra nós não pega não. Isso aí vem o refrão, pega ladrão, pega ladrão. Agora veio a letra aqui. Mas aí nem precisa, tem, né? A galera pode ouvir depois. Mas é porque essa parte é que eu lembro que os caras ficaram rindo sem graça, alguns bateram palma. Bateram palma, né? Ficaram assim, é pra rir, não é pra rir, é cara de pau mesmo. Exatamente. E aí no final fala assim, e você que nasceu nesse país, que sonha, que sua pra ser feliz, lembrei agora. Você presta atenção no que o candidato diz ou você vota em qualquer um, seu babaca? E depois da eleição, você cobra resultado ou fica aí parado de braço cruzado? Você lembra em quem votou para deputado? E quem você botou lá no Senado? Pega ladrão. Bem legal essa letra. Aí eu falei, mas eu acredito na democracia e tal. Mas eu acredito. Aí depois dessa eles cortaram a música. Aí eu queria. Alguém falou que tinha essa fita, eu cantando lá no Congresso. Eu queria essa. Eu acho que eu cheguei a ver e não. Não tem no YouTube, não? Se botar lá, alguém não. Não, deve ter. Cara, então olha só, vamos já estamos chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista. Eu vou mudar de assunto completamente pra fechar aqui. Então, hoje em dia tem uns artistas... Que falar do café também, mas você já tá esfriando. Tá esfriando, mas fala aí. Hoje em dia tem uns artistas brasileiros... Não precisa pegar outro não. O açúcar
eu vou apoiar. Hoje em dia tem uns artistas brasileiros, tipo o Seu Jorge, o Rodrigo Santoro, o Pedro Cardoso, foram morar nos Estados Unidos, foram morar em Portugal e tal. Hoje em dia tem mercado para brasileiro, artista fora do Brasil. Você já pensou em sair do Brasil, morar fora do Brasil? Não, pensando em trabalho, assim, eu tenho mercado em Portugal muito bom. Eu fui ano passado 6 vezes para lá, 6 vezes com vários shows. Esse ano fui uma e vou mais 2 ou 3. Se eu quisesse mesmo morar fora, viria Portugal na cabeça, assim. Mas eu não penso nisso pelo trabalho, não, sabe? Meu trabalho é mais interessante eu ficar no Brasil. Além disso, meus filhos moram com a ex-mulher, com a minha ex-mulher. Eu não iria morar fora longe deles, atualmente eu não iria. Mas, por outro lado, falando em morar fora, eu acho que é uma experiência que eu abri mão, né, de ir para Nova York naquela época com a minha mãe e meu irmão. E que eu tinha essa curiosidade que eu falo nos shows aqui, vou falar lá no nosso show aqui de Perth, sobre essa bravura, essa cabeça aberta que a galera tem, que os imigrantes têm, né? Essa coragem de começar do zero, que é praticamente isso. É isso. Para muitos, para muitos. Todo menos um. E eu, por aí. mesmo com tudo estabelecido, com uma carreira já na história, né, na minha história de vida, não descartaria um dia mais velho morar fora, ou trabalhando ou não, surfando, sei lá. Mas eu acho que essa experiência com certeza transforma as pessoas. Aí a gente está falando de pessoas que vêm aqui pensando num objetivo de trabalho ou de estudo, mas no fundo é uma experiência que transforma a gente, abre a mente, né, em outras áreas também, né, cultural, emocional. Aqui na Austrália eu senti uma galera muito... tem de tudo, lógico, mas eu quando vi ali nos shows, pessoal com uma mentalidade alternativa, cabeça aberta, a mentalidade jovem, diferente. Eu já fui fazer show no Japão. O brasileiro que está lá, ele acaba se enquadrando um pouco naquela... No padrão. Aqui não, aqui é um país que eu acho que permite... O brasileiro consegue estar... Na Nova Zelândia também achou bem estilo. Parecido com o estilo Nova Zelândia e Austrália? Achei parecido. Eu também lá passei pouquíssimo tempo. Mas aqui conversando no camarim, a gente já troca essa ideia, né? Eu também já tenho o observador, né? Então, às vezes, em poucas palavras, as pessoas conseguem me dizer muito, né? E eu senti, assim, muito longe, né? Isso aumenta a emoção, a saudade, a dificuldade, mas tem uma vibe boa. Tem uma vibe boa. A comunidade brasileira daqui tem uma vibe muito boa, eu achei, assim. E a emoção dos shows foi espetacular, assim, a galera... Eu me arrepiei várias vezes, mostrei pra câmera, assim, mostrei pra galera arrepiados totalmente. Falei do meu irmão, que é imigrante também, que mora em Brighton há 7 anos. E ele fez aniversário quando eu tava na Gold Coast, no palco. Nossa, que bacana. Aí eu fiz o vídeo pra ele. Aí, a galera da tua tribo aqui, Fernando, os imigrantes. Você tá aí, ó, parabéns. Aí a galera cantou parabéns pra você. Então, assim, eu tô aqui absorvendo uma energia forte, assim, da galera. Assim, gosto disso. Isso pra mim também já faz pensar, Ele fez uma pergunta se eu moraria fora e tal, mas não é coisa pra se pensar agora. Mas ao mesmo tempo que a gente traz uma coisa pra inspirar, como já me falaram aqui, né, que a música Fé na Luta, ou certas músicas que inspiram pra não desistir, ou até o Astronauta, que o cara falou assim, pô, eu queria voltar pro Brasil, meu amigo falou, escuta Astronauta. Eu falei, aí eu entendi mais ou menos, porque, pô, pra que você quer voltar pra essa merda de lugar? Aí eu entendi. Aí no dia seguinte eu fiz outro show, ontem, aí eu fui cantar o Astronauta e lembrei do cara me falando no camarim de Sydney. Aí eu fui cantar em Melbourne e lembrei na hora cantando, falei,
a passagem é só de ida, não sei o que. Tem frases que tem a ver, né? Sim, faz Foda, muito né? sentido. Decisão não Até porque aqui a gente meio que talvez vive no mundo da lua mesmo. Uma bolha meio fora de E tudo agora, da realidade. Mas eu ia falar só uma coisa, que além de eu poder inspirar as pessoas, eu me inspiro com elas, com vocês, com cada um, com o Fernando que tá aí. Que a gente abandonou o barco. Não. Esse barco é o Brasil, né? Então isso a gente se chateia um pouquinho, tem essa né? Quando... cobrança, né? Sim. Não, pô, o Brasil abandonou a gente, né? Mas eu tenho uma música chamada Brasa, que no final eu falo que o cara acaba vai ficar no Brasa pra cuidar do Brasa, mas é um imigrante que vai e volta com vergonha, com saudade. Eu gosto muito dessa música, que tem os dois lados. E a gente vai ter sempre isso, né? A vontade de ver o Brasil melhorar, até o dinheiro do imigrante ajuda o Brasil a melhorar lá, pô, tá ajudando a família lá, tá... Isso aí eu não concordo com essa cobrança aí isso é besteira. Beleza, Gabriel, eu queria te agradecer a sua presença. Só a última pergunta. Vai lá. Vai lá. Quais são as músicas novas que você vai tocar no show e se você toca música de outras pessoas também? Toco, mas aí não sei se é melhor deixar surpresa. Surprise. Mas tem, que a gente já postou, tem Charlie Brown Jr. Quem já viu algum post pode estar ligado, já que a gente faz um Charlie Brown, um Bob Marley, tudo bem, pode contar. Porque assim, é legal, quem nunca viu o nosso show, já viu aqui que eu tenho um jeito brincalhão, que eu sou descontraído e tal, porque tem as letras sérias, tem o Até Quando, tem um momento de extravasar, tem algumas coisas, mas o show é muito pra cima, é muito diversão, assim, a gente improvisa, ri, eu tenho o rap do Feio, Solitário Surfista, coisas alegres mesmo. E os meus músicos eu piro vendo assim os caras tocarem, os caras são muito bons, cantam também, melodia, a galera canta junto, tem mais umas coisas que eu... mas assim, é pra ir pra se divertir. A galera ontem, por exemplo, que era o show pequenininho em Melbourne, era a menor casa de todas, eu me surpreendi como tinha assim, como a gente se divertiu, eu inclusive, assim, e a galera... Eu sei que a gente tá cantando ali o Cachimbo da Paz, Pátria que me pariu, e não importa. Antigamente, quando eu lancei a música, assim, quando eu era mais moleque, eu queria que todo mundo ouvisse aquela letra para pensar naquilo exatamente que eu quis dizer. Mas hoje eu já entendo que cada um entende de uma forma, e isso é muito bom, que vem umas histórias muito loucas para mim de volta, da interpretação. E outra, aqui principalmente, o cara vai ouvir o Cachimbo da Paz, ele tá se emocionando ali porque ele lembrou do pai dele, do show que ele viu no ombro do pai que já morreu. Assim, tem umas paradas muito loucas que me contam às vezes, mas que hoje não precisam me contar, mas eu já me emociono imaginando. Exatamente. Porque tem músicas também que lembram de épocas que a galera tá ali se divertindo, lembrando e matando a saudade e viajando em muito mais coisa do que aquilo ali que tá sendo falado na letra, né? Então, por isso que eu me arrepio, eu sou muito sensível, eu viajo junto com a galera. Aí a gente fala do Legião e, porra, eu penso também de quando eu era moleque, do quanto eu me inspirei com a Legião, e tem ali a galera cantando, eu já viajo muita coisa ao mesmo tempo, assim, e pra mim é um privilégio poder fazer esse show. Bom, o privilégio é nosso ter você aqui como convidado. Valeu. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi sensacional, a humildade, o tempo que você dispôs pra vir aqui. Só não expliquei o negócio do café. Dá dica do café. Para mais informações nas minhas redes sociais sobre o café, não, brincadeira, convidar a galera para conhecer mesmo o Instagram, Gabriel o Pensador Oficial, e o Facebook, a página Gabriel o Pensador Oficial. Quero agradecer ao Raul, que também conheci pela internet, mas é amigo em comum de um grande amigo meu, Rick Werneck. Chega aí, E esse cara já virou amigo, a gente já falando por telefone, já trocando ideias sobre surf. E a gente vai fazer uma exploração aí. Ele vai entrar na água primeiro. O tubarão já respeita. Mas aí... Estou com um colega teu, o Derek Rabelo. Eles falaram antes da entrevista aqui, Derek não é barato. Pra quem não sabe quem é o cego de nascença, que surfa de verdade, anda de skate, faz um monte de coisa, e tava morando aqui. Mas aí tava encerrando, agradecendo aqui a presença do meu amigo Raul. A gente vai curtir Perth
como não tive tempo de curtir os outros lugares da Austrália, só curti o ambiente do show mesmo. E falar do café. Pronto, o café. É dica do... O meu avô faleceu ano passado, meu avô Afonso Solano, pai da minha mãe, aquele que era policial. Além disso, fazia samba, fazia festas e tal. Então o pessoal, na missa de 7º dia, começou a contar as histórias dele, lembrar histórias dele. E aí falaram também numa mania que ele tinha, que era tomar o açúcar antes do café. E eu não sabia. Os caras me contaram, meu avô tinha mania, botava uma colher de açúcar na língua antes do café. E eu fui experimentar só para fazer um vídeo em homenagem ao meu avô e gostei. Então, hoje, É de família. dica de saúde, porque eu, para tomar um café, eu usava muito açúcar. Hoje eu só ponho um pouquinho na ponta da língua, lembro do meu avô, isso é bom. Vocês vão lembrar de mim quando tomarem café. Se vocês adotarem esse método, vocês vão lembrar de mim. E funciona. Um pouquinho de açúcar na língua, você já já sente aqui o cérebro, já sente o doce, já fica Felizinho. na cabeça. E você vai tomando o café amargo, o contraste com o doce e com a textura do açúcar também é bom. E depois, durante o resto do café, você nem precisa, mas se quiser botar mais um pouquinho de açúcar, Põe mais um pouquinho. só para reforçar o doce, funciona também. Um pouquinho só. E fica com a barba docinha também. Já tá. O café tá frio, mas é só para demonstração. Até frio é bom, viu? Ó, Ice tea. E aí, vai embora. Depois você já tá com doce na cabeça. Se ficar muito amargo, se for muito forte, depois Mais um pouquinho. Só que, cara, eu uso isso aqui de açúcar hoje em dia pra tomar café. Não preciso de açúcar. Ótima dica. E a Muito minha, bem. melhor ainda, Também vou vai usar. ser na minha xícara nova lá no Brasil. Pra eu lembrar da galera daqui de Perth, a galera do Farol. Valeu? Vou botar do lado daquela do Jô lá, tem lá no meu escritório. Beleza, vai pela... É lembrança importante. Muito bom, Essa isso coisa mesmo. entrou. Alô galera, aqui é o Gabriel o Pensador. Acabei de bater um papo com o pessoal do Farofa e tô aqui fazendo o convite para vocês se inscreverem no canal do YouTube deles, Farofa na Austrália, hein? Gabriel Pensador tá na área também, valeu!